Seguindo então com fusíveis e disjuntores, vamos estudar do que se trata esses componentes elétricos. Bom, eles entram na categoria de dispositivos de segurança, tá? Tanto os fusíveis quanto os disjuntores. Eles são presentes em circuitos para evitar problema com sobrecarga ou com curto-circuito, tá? Entre outros problemas, mas principalmente sobrecarga, você ligar muitos aparelhos de uma vez em um circuito ou muitos aparelhos funcionando ao mesmo tempo, pode dar uma sobrecarga, ou se tiver um curto-circuito, e aí os fusíveis disjuntores estão ali para evitar problemas no circuito, tá? Um exemplo, quando dois fios se encostam, tá? Quando fios com diferentes potenciais se encostam, supondo que tem um fio saindo da tomada 0 volts, o outro com 110 volts. Então a diferença de potencial desses dois fios é de 110 volts. Se esses dois fios se encostam, se você encostar um fio no outro dos dois lados da tomada, vai ter uma corrente elétrica enorme, né? Imagina, porque não tem nenhum aparelho consumindo essa energia, então toda a energia disponível de um lado vai querer ir para o outro lado do circuito e tudo de uma vez só. Então isso é o chamado curto-circuito, né? Que não tem equipamentos para consumir energia, então fica um curto-circuito. O que acontece quando você tem um curto-circuito? Pode pegar fogo, tá? Entrar em combustão, pode ter um superaquecimento, e dependendo dos materiais que tem em volta, pode ter um derretimento desses materiais, entrar em fusão, né? Ou pode entrar em combustão, enfim, depende do tipo de material que tem em volta desse ponto onde ocorreu o curto-circuito. Ou pode ter queima de aparelhos que estão ligados no circuito, né? Às vezes você tem uma sobrecarga de energia, por exemplo, e queima a televisão, queima o computador, enfim, queima o telefone. Então tem vários problemas. Os fusíveis e os disjuntores existem para evitar esses problemas finais aqui, tá? Aquecimento, derretimento, combustão, etc. Não é tão incomum, quer dizer, é razoavelmente comum a gente ter alguns, às vezes aqueles benjamins, ou extensões, ou tomadas que derretem, né? Às vezes você vai ver lá, tá tudo derretido, tá meio mole, meio escuro, enfim. Chegar a pegar fogo assim, já não é tão comum, como nessa foto, mas às vezes derrete um adaptador, derrete um benjamin, justamente porque aqueceu demais, além do que ele suporta, e o fusível não derrubou, ou o disjuntor não derrubou. Quer dizer, alguma coisa estava inapropriada, alguma coisa estava inadequada no circuito. Se os fusíveis e os disjuntores estiverem bem adequados, não vai ocorrer esse tipo de problema de derretimento, enfim. Além de outros problemas, né? Mas vamos olhar para esses dois primeiros. Tá? Um exemplo triste de problemas com curto-circuito foi no Museu da Língua Portuguesa, aqui no centro de São Paulo, em 2015. Né? Na época, só para constar, eu trabalhava na FATEC, que é do lado do Museu da Língua Portuguesa, e a gente estava ali no final do ano, 21/12, né, fechando as notas, fechando o semestre, e de repente começou a entrar fumaça no prédio, a gente foi ver, estava pegando fogo no Museu da Língua Portuguesa, que é um museu belíssimo, né, agora está para reabrir, não sei se já reabriu, mas enfim, e a causa desse incêndio em todo o prédio foi justamente um curto-circuito em um refletor, em uma lâmpada, né? Deu um curto-circuito, era uma instalação artística, superaqueceu, tinha muito tecido naquela sala, tinha papel, isso tudo entrou em combustão muito fácil e depois, para controlar, ficou quase impossível, né? Então esses aparelhos servem para evitar isso. Claro que o museu lá tinha seus disjuntores e fusíveis, mas um problema com um curto-circuito pode levar a esse problema enorme, que já lá se vão 5 anos sem o museu. Bom, diferença entre fusíveis e disjuntores. Os fusíveis, eles são condutores, são fios que suportam um limite de corrente elétrica, que aí cada fusível vai suportar um certo limite, né? Se a corrente elétrica for um pouquinho maior que o limite, ele derrete e aí interrompe a passagem de carga, ele desliga o circuito. Tá? Vou colocar uns exemplos aqui, não sei se dá para enxergar direito. Esse fusível aqui de baixo, ó, que eu estou passando com o mouse, se vocês olharem com carinho, tem um fiozinho aqui dentro, que é por onde passa a corrente elétrica.
bem fininho. Então ele tem um limite que ele aguenta. Se a corrente for maior do que ele suporta, ele vai esquentar, vai derreter e vai abrir. Então não vai ter mais corrente passando, ele desliga o circuito. Esses coloridinhos aqui de cima são de automóveis e são bem comuns, né? Na maioria dos carros tem fusíveis desse tipo. Então aqui dentro desse fusível tem um lado e outro lado, e aqui tem um fiozinho fininho também, ó, fazendo uma voltinha. Aqui no branquinho dá para ver melhor, ó, fiozinho fazendo uma voltinha. Se passar da corrente elétrica que está calculada aqui, ele derrete e aí abre o circuito. Então às vezes tem um curto-circuito em algum componente do carro, ele desarma o circuito para evitar outros problemas, como o carro pegar fogo, por exemplo, ou queimar o rádio, queimar equipamentos do carro, né? E esses fusíveis aqui do canto direito inferior eram muito comuns em residências, antes da invenção dos disjuntores, né? Então eu, quando era pequeno, vira e mexe, quando queimava a luz, queimava um fusível desse, tinha que ir lá trocar o fusível, tá? O que acontece? Como ele derrete, não dá para você consertar um fusível, né? Ele é um aparelho baratinho justamente por isso. Derrete, aí você tem que ir lá e comprar um novo e trocar um novo, né? Então era comum a gente ter vários fusíveis desses em casa antes de ter os disjuntores, né? Porque se desse uma sobrecarga na rede elétrica, queimava o fusível, você ficava sem energia, você precisava trocar o fusível aqui, tá? Ainda tem algumas casas que tem, mas é exceção. E os disjuntores, como funcionam? Eles também funcionam para desligar o circuito, né? Só que eles parecem um interruptor, botão de acender a lâmpada, né? Por quê? A gente tem, por exemplo, um interruptor de acender e apagar a lâmpada. Você acende e apaga a qualquer hora, né? O disjuntor, ele é um interruptor automático. Quando passa uma corrente elétrica acima do que está calculado, uma função mecânica vai lá e abre o circuito, como se fosse o nosso dedo no interruptor da tomada da lâmpada, né? Só que é uma mola que vai lá, na hora que aquece, passou da corrente que está calculado aquele disjuntor, essa mola abre o circuito automaticamente. Tá? Se ele abre, o que a gente precisa fazer? Precisa ver qual o motivo, né? Por que aqueceu, por que passou mais corrente, e depois basta religá-lo. E aí, para religar, aí tem que ser manualmente. Você vai lá com a mão e religa ele, né? Isso é mais comum a gente ter em casa. Tá? Em todas as residências ou prédios, enfim, tem uma caixa como essa aqui, com os disjuntores de todo o circuito elétrico da casa ou do apartamento. E você pode deixar ele desligado assim para baixo ou ligado para cima, enfim. Depende de cada modelo ali. Tá? Como que eles aparecem nos circuitos elétricos? Alguns exemplos. Esse aqui do lado esquerdo, você tem várias resistências aqui, uma de 60 ohms, uma de 40, uma de 30, uma de 60, uma de 120, outra de 60. Uma fonte U, geradora de tensão, e aqui um fusível, tá vendo? Dá para representar ele assim, com um risquinho cruzado aqui, um quadradinho com um risquinho cruzado. Outra forma de representar é com a letra F. Tá? Aqui você tem um circuito, ó, que tem uma resistência, tem uma lâmpada, tem um alto-falante, e você representa com a letra F o fusível aqui. Tá? E uma terceira possibilidade de representar o fusível é com essa cobrinha aqui, que nem aqueles fusíveis dos carros. Tá? Então tem uma lâmpada aqui, um interruptor, uma fonte e tem um fusível aqui. É normal, assim, é mais comum nos exercícios de física aparecerem fusíveis do que disjuntores. Tá? Mas a função é a mesma, tanto que nesse caso aqui de baixo colocou como dispositivo de proteção fusível. Né? Tudo bem? Então vamos para os exemplos numéricos e a atividade da semana.